Olá, vamos para a nossa aula de ciências. Hoje, a nossa aula de ciências, nós vamos estar comentando e estudando sobre um tema bem legal que a gente vivencia todos os dias, que todos os dias está presente no nosso dia a dia. É sobre misturas. Tá vendo esse nome aqui atrás da tia Mariazinha? Que a tia Mariazinha botou? Esse nome aqui é misturas. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, né? Vocês já pararam para observar, por exemplo, uma vitamina que a mamãe faz para vocês, onde ela pega banana, ela pega leite, ela pega açúcar, né? Coloca tudo no liquidificador, né? E tritura e depois a gente toma. Então aquilo ali é uma mistura, porque tem vários, né? Tem vários elementos diferentes compondo aquela bananada, não é isso? Uma abacatada, ela pega abacate, ela pega leite, ela pega o açúcar, né? Mistura tudo no liquidificador e sai aquela abacatada maravilhosa. Então, né? O tema da nossa aula, nós vamos estar estudando sobre as misturas, certo? Então, vocês vão pegar o livrinho de vocês de ciências, vão abrir na página 218, tá vendo? Ó, 218, porque é aqui que nós vamos iniciar o nosso estudo sobre mistura. No nosso livro, ele diz assim: as misturas, elas estão presentes em toda parte e fazem parte do nosso cotidiano. Observe ao seu redor. Existem diversas misturas, inclusive você está respirando uma delas. Quem é essa mistura que nós respiramos para poder sobreviver? Vocês imaginam quem seja? Eu dou um prêmio aí para vocês descobrirem quem é. Será que alguém acertou? É o oxigênio. O oxigênio é uma mistura, certo? As frutas, ele também diz aqui que são formadas por componentes que são chamados de carboidratos. Então, as frutas também é um tipo de mistura. Então, agora nós vamos passar para a classificação das misturas. As misturas, elas podem ser homogêneas e elas podem ser heterogêneas. Quando é que uma mistura é homogênea? Por exemplo, aqui nós temos um exemplo de mistura líquida, né? Que é a água. Acabamos, né? A água também, né? Ela é uma mistura, porque ela tem o quê? Ela tem vários componentes, né? Aqui, né? Na água, tem os sais minerais. Aí nós vamos observar que a tia vai estar aqui adicionando a esta água um pouco de açúcar, ó. Um pouco de açúcar. O que você vai observar? A tia agora vai mexer, né? O açúcar, certo? Mexer o açúcar. O que você observa? Que você não consegue, né, decifrar quem é água e quem é açúcar. Você não consegue ver mais o açúcar. Então, aqui você tem um exemplo de uma mistura homogênea, porque os elementos, os componentes se misturaram e você não consegue mais observá-los. Você só consegue observar antes de você fazer essa mistura, certo? Então, aqui você tem um exemplo de mistura homogêneas, certo? Ele diz assim: em algumas misturas a gente não consegue identificar visualmente seus componentes, né? Como a gente viu no caso, né, aqui da água com açúcar. Já em outras, né, a gente consegue sim ver, né, a divisão dos componentes. Por exemplo, né, se a tia aqui coloca um pouquinho, né, de esse frisco aqui, a tia colocar aqui no copo, olha lá, mexeu. O que você observou, né? Que você observa que aqui você observa o que? Os componentes, né? Você tem a presença da água e você tem a presença do suco, né? Ou melhor, do suco, do frisco que a tia colocou aqui, que é sabão de laranja.
Então você consegue ver visualmente, né? Aqui ficou, a água ficou, né, uma cor diferente. Então aqui você tem um exemplo também de mistura heterogênea. Ele diz assim: nas misturas heterogêneas, em geral, é possível a gente ver visualmente os diferentes componentes, né? Então, você observa aqui que este suco é um exemplo de mistura heterogênea, porque você consegue visualizar, né, os componentes, ok? Nós temos também, né, como misturas heterogêneas sólidas, nós temos o granito, né, que a gente tem em casa, às vezes, mesas, né, com pedras de granito. Você consegue observar aqueles detalhezinhos bem direitinho, ou seja, você consegue observar as misturas, certo? Mas nós também temos, né, as misturas, elas podem o quê? As misturas, elas podem separar-se ou não, certo? As misturas, elas podem separar-se ou não. Ele diz assim: você estudou que existem diferentes tipos de mistura e que elas podem ser formadas por diversos componentes. E se em vez de formar misturas, nós quiséssemos separar seus componentes? Então, já imaginou, né? A gente tentar separar os componentes aqui dessa mistura. Será que a gente conseguiria? Né? É bem, né, difícil. Aí você vai observar que tem algumas misturas, né, que você consegue separar os seus elementos. Por exemplo, se a tia pegar, né, aqui, nesse próprio suco que a tia fez, e a tia colocar aqui um pouco de óleo. Olha aí como vocês observam que nesse tipo aqui de mistura, você consegue separar os componentes. Você vê bem direitinho, ó, parte do óleo, o óleo não se misturou com a água, tá vendo? Já o suco, ó, ficou abaixo do óleo. Então aqui é um tipo de mistura em que você consegue separar os componentes, ok? Então, essa foi a nossa aula de ciências, né? Onde vocês vão estar lendo para poder vocês entenderem melhor, lendo a página 218, 219, 220, né? Ou seja, todo o conteúdo referente a misturas. Aí depois vocês vão estar fazendo a atividade lá da 223 e 224, certo? Vocês vão agora estar fazendo a atividade da parte 223 e 224, ok?